Ronaldinho apareceu para o mundo como um milagre do futebol. Os dribles fluíam como se a bola tivesse vida própria, cada movimento parecia improviso absoluto, mas havia uma lógica invisível por trás daquele espetáculo. Por muitos anos, todos tentaram explicar de onde vinha aquele talento que desafiava a física. Alguns chamaram de dom, outros chamaram de magia, mas poucos sabiam que parte dessa mágica teve início muito antes, nos pés de um mestre esquecido pelo grande público. Porque antes de Ronaldinho se tornar o bruxo, existiu J.J. Okocha, um artista que dominava o improviso como se tivesse descoberto a fórmula secreta do jogo. Um jogador que o encantou, que o inspirou e que, sem perceber, moldou detalhes decisivos daquele que o mundo conheceria como o auge do futebol mágico. E é aqui que a história realmente começa. No momento em que o maior showman da história moderna encontrou o homem que o ensinou a enxergar o futebol de outro jeito. Prepare-se, porque quando falamos de Okocha, não falamos apenas de habilidade, falamos de algo que o futebol nunca conseguiu decifrar por completo. Trivela! Quaresma. Neymar. Drible. Ronaldinho Gaúcho. J.J. Okocha. Augustine Azuka Okocha nasceu em 14 de agosto de 1973, em Enugu, no sudeste da Nigéria. A cidade respirava futebol de rua, não havia gramados, estrutura ou orientação técnica. Havia apenas garotos correndo em campos de terra, improvisando com bolas desgastadas, criando dribles não para impressionar, mas para sobreviver ao jogo físico e imprevisível daquele ambiente. Foi nesse caos que Okocha formou sua identidade. Desde cedo, ele tratava a bola com carinho. Não copiava ninguém porque não tinha referência além dos amigos da vizinhança. Seus movimentos surgiam naturalmente, como respostas instintivas à velocidade do jogo. Cada drible escondia uma solução prática, cada toque carregava uma criatividade que ainda não tinha nome. Aos 17 anos, quando ingressou oficialmente no Enugu Rangers, já era visto como um garoto que jogava em seu próprio ritmo. Em 1990, quando estreou profissionalmente pelo clube, o país vivia um crescimento futebolístico, impulsionado pela geração que levaria a Nigéria às Copas do Mundo e ao ouro olímpico. No entanto, Okocha se destacava por algo diferente, um controle técnico quase desafiador que fugia da lógica africana baseada em força e explosão. A primeira grande ruptura aconteceu em 1990 mesmo, de forma quase acidental. Okocha viajou para a Alemanha para visitar um amigo que atuava no Borussia Nachrichten, um clube modesto da terceira divisão. Um treino de resenha, quase de brincadeira, se transformou num espetáculo improvável. Cada toque dele chamava atenção, e por causa desse treino, o clube o convidou para fazer parte do time na mesma semana. A Alemanha descobriu um talento que parecia improvável demais para ter saído das ruas de Enugu. Em pouco tempo, ele acumulou atuações que chamaram a atenção de dirigentes do Eintracht Frankfurt, clube que já observava movimentos técnicos incomuns no mercado africano daquela época. Okocha assinou com Frankfurt em 1992, aos 19 anos, entrando em uma Bundesliga que vivia um momento de transição, ainda marcada por jogadores físicos e sistemas síginos. Mas Frankfurt não sabia que estava recebendo algo que ultrapassava qualquer padrão. Naquele ambiente, Okocha encontrava finalmente gramados impecáveis, câmeras, arquibancadas cheias e uma Europa pronta para jogar cada toque. E ele estava prestes a entregar mais do que o continente poderia imaginar. Naquela época, o goleiro Oliver Kahn, ainda jovem, estava voando e era reconhecido como um dos mais agressivos e imponentes da Alemanha. Era o cenário perfeito para um choque de estilos. De um lado, o futebolista industrial alemão, do outro, um artista vindo das ruas de Nigéria. A adaptação de Okocha não demorou. No Frankfurt, ele encontrava espaço para criar e a equipe rapidamente percebeu que possuía algo raro. Ele carregava a bola em velocidade sem perder o controle, tinha domínio completo das mudanças de direção e, mais do que isso, possuía uma capacidade hipnótica de atrair marcadores antes de desmontá-los com um toque inesperado. O momento que mudaria sua carreira aconteceu em 31 de agosto de 1993, no duelo contra o Karlsruher. A partida estava equilibrada até que Okocha recebeu a bola próxima à entrada da área, e, frente a frente com Oliver Kahn, isso aconteceu. Okocha, hier ist er, Okocha, J.J. Okocha, immer noch, J.J. Okocha, noch ein Dreher, noch einer und drin! A Bundesliga nunca tinha visto algo parecido. Aquela jogada virou símbolo, cartão de visita, assinatura e até foi eleito o gol do ano na Alemanha. A partir daquele dia, qualquer discussão sobre dribles por lá tinha o nome dele envolvido. Jornais alemães começaram a tratá-lo como um fenômeno. TVs repetiam o lance incansavelmente. Crianças tentavam imitá-lo nos parques, e ele se tornava ícone.
Ao todo, pelo Frankfurt, foram 116 partidas, 25 gols e 18 assistências. Depois de 4 temporadas, ele deixou a equipe e foi contratado por 3,5 milhões de euros pelo Fenerbahçe da Turquia. Okocha se tornou a transferência mais cara da história do futebol turco até aquele momento. O valor impressionou, a expectativa assustou, mas nenhuma dessas pressões parecia tocar um jogador que sempre dançou no limite entre o risco e a genialidade. A relação com a torcida foi imediata. Eles viam em Okocha algo que raramente aparecia no futebol europeu dos anos 90, ousadia sem limites. A torcida via nele algo raro, criatividade pura, coragem em cada drible, improviso que rompia a lógica. Okocha jogava como se a pressão não existisse. Em clássicos contra o Galatasaray e o Besiktas, ele parecia crescer, ditava o ritmo, comandava transições, quebrava defesas com a facilidade de quem enxerga o jogo de um ângulo invisível aos outros. Seus gols de falta se tornaram armas constantes, e foi dessa relação intensa que surgiu um gesto simbólico. A Turquia, país que raramente concedia a naturalização a atletas estrangeiros na época, ofereceu a Okocha a cidadania turca. Ele aceitou, e assim, Augustin Yazık Okocha se tornou também Muhammed Yavuz, nome escolhido em sua carta de cidadania. O gesto representava mais do que o papel, representava pertencimento. A naturalização marcou uma era na qual o Fenerbahçe tratava Okocha como um de seus próprios filhos. Foram 2 temporadas por lá, com 79 partidas, 33 gols e 19 assistências, porque em 1998 teve Copa do Mundo na França, e isso ampliou ainda mais sua visibilidade após suas atuações brilhantes pela Nigéria. E foi justamente em solo francês que surgiria o próximo capítulo. O Paris Saint-Germain buscava uma estrela capaz de reposicionar o clube na elite europeia. Precisava de alguém capaz de carregar a camisa com espetáculo e personalidade, e eles pagaram pouco mais de 14 milhões de euros para contratá-lo, transformando Okocha, aos 25 anos, no jogador africano mais caro da história naquele momento. Ele conduziu o time com improviso, conduzindo a bola como se ela fosse guiada por instinto e não por lógica. A torcida o abraçou rapidamente. Seus dribles eram exibidos em telões, em programas, em compactos que se espalhavam pela Europa. Ele se tornava referência do espetáculo no clube. Então, em 2001, algo mudou para sempre. Ronaldinho Gaúcho desembarcou em Paris, um jovem de 21 anos já conhecido no Brasil pela Copa das Confederações e por seu talento incomum, mas ainda em fase de lapidação. Ele carregava habilidade, alegria, irreverência, mas ainda buscava direção, ainda buscava estrutura, ainda buscava entender a profundidade do próprio talento. No primeiro contato entre os dois, o vestiário percebeu imediatamente uma ligação diferente. Ronaldinho observava cada gesto de Okocha com atenção, aquela atenção de quem reconhece o espelho do futuro. Os treinos revelavam essa relação de forma clara. Ronaldinho tentava repetir movimentos, adaptar ritmos, compreender como o nigeriano decifrava espaços que pareciam inexistentes, e Okocha, sem formalidades, mostrava tudo o que sabia para o pequeno bruxo. Okocha foi o único jogador que Ronaldinho chamou de mestre. Okocha toujours. Okocha qui frappe. Oh là 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 là. Oh, c'est extraordinaire. Oh, qu'est-ce qu'il a fait. JJ Okocha et Alain Giresse qui applaudit. Oh, à la but. Oh, le but d'Okocha. Mais d'où vient-il ce but? City pour Patrick Suffo. Peut-être pour ça d'ailleurs que vous pouviez vous étonner de voir la rentrée de Bayrua. Oh là là, que c'est beau ce qu'a fait JJ Okocha. Siempre están jugando de la misma forma. A ver si Okocha puede un poquito sacar la cisterna. Et Okocha a pu récupérer. Okocha, le petit crochet. Récupération Okocha, Benarbia. Cette fois, Okocha. Rampon d'Okocha sur Jeune Champ. Dribble ensuite face à... Des stats tout à l'heure pour vous donner les résultats français, si je peux me permettre. De première division, attention à ce ballon pour Ronaldinho face à Songo. Ronaldinho qui passe Songo et qui va marquer le 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et le voilà. Okocha usava a camisa de número 10, o Ronaldinho o número 21, e ele, jovem, absorvia os movimentos de Okocha e suas orientações. Aquele jogador que o mundo chamaria de bruxo, aprendia com alguém que tratava o drible como ciência emocional. Os dois se entendiam com naturalidade, um ensinava, o outro expandia, e o resultado dessa união aparecia nos treinos, quando lances que ninguém imaginava se tornavam rotina. Ali, o futebol ganhava novas possibilidades. Com o tempo, ficou claro que Ronaldinho não apenas aprendia, ele evoluía. Ele transformava a base que Okocha oferecia e levava a níveis nunca vistos antes. O PSG, sem perceber plenamente, abrigava a metamorfose de um dos maiores jogadores da história. Enquanto Ronaldinho crescia, algo na carreira de Okocha começava a se mover. Sua influência técnica era enorme, mas o clube vivia instabilidade, mudanças internas e problemas de direção. A genialidade dele permanecia intacta, mas o ambiente ao redor começava a pesar. Em 103 partidas, ele marcou 20 gols pelo PSG e deixou a equipe para ir jogar na Inglaterra. Cae corto sobre Okocha. Tiene el balón en carrera.
que recupera Okocha. Llega la pelota al círculo central. Buen gesto técnico, el sombrero de Okocha, que bien abierto. Yuri Joker. And Okocha. Oh! Fantastic! It really was worth waiting. Em 2002, o mundo acreditava que a carreira de Okocha caminhava para o declínio natural. Ele já tinha brilhado na Alemanha, encantado na Turquia, inspirado em Paris e marcado uma geração na Nigéria. Era comum que jogadores técnicos, ao se aproximarem dos 30 anos, buscassem ligas menos competitivas, mas Okocha nunca seguiu caminhos previsíveis. Ele escolheu a Premier League, e não qualquer clube. Ele escolheu o Bolton Wanderers. O Bolton era um time modesto, recém-saído de temporadas difíceis, longe da elite financeira e técnica da Inglaterra. Um clube de suor, não de glamour, e foi justamente por isso que a chegada de Okocha provocou impacto imediato. Ele levou para o norte da Inglaterra algo que parecia incompatível com o ambiente duro da Premier League, espetáculo e magia. O técnico Sam Allardyce confiava em Okocha como referência criativa, e desde os primeiros jogos ficou evidente que o nigeriano não tinha vindo para terminar a carreira. Ele chegou ao Bolton para transformar, e cada toque, cada drible, cada arrancada, a torcida percebia que estava diante de algo completamente diferente que estava acostumada a ver. Ele quebrava linhas com facilidade, fazia defesas inteiras recuarem com medo de um improviso. A temporada 2002-2003 marcou uma virada histórica. O Bolton lutava contra o rebaixamento, mas Okocha assumiu o protagonismo absoluto. Marcou gols improváveis, incluindo o chute antológico contra o West Ham. Sua influência se estendia muito além das estatísticas. Ele organizava o time, inspirava os companheiros, fortalecia a confiança coletiva e o Bolton se salvou do rebaixamento. Os torcedores sabiam exatamente quem havia guiado o clube à sobrevivência. A expressão virou mantra nas arquibancadas. Okocha, so good, they name him twice. A torcida cantava isso a todo momento, significando que ele era tão bom no que fazia que merecia ter seu nome repetido, como uma forma de ênfase na sua genialidade e talento excepcional com a bola. Era mais que elogio. Era admiração, era reverência, era reconhecimento de que aquele jogador estava acima das expectativas e muito além da realidade do clube. Na temporada seguinte, ele ganhou a braçadeira de capitão, e como capitão, ele levou o Bolton à final da Copa da Liga em 2004. Um feito extraordinário para um clube com recursos tão modestos. A final terminou com derrota, mas o impacto da campanha colocou Okocha em um patamar mítico dentro da instituição. Ele era o líder técnico, a referência emocional e o símbolo de um estilo que o Bolton nunca tinha experimentado. As jogadas dele iluminavam uma liga dominada por força e transição rápida. Ele fazia graça onde ninguém ousava tentar. Driblava em zonas proibidas, ria do perigo, criava ritmo próprio em meio ao caos inglês. Era um artista em um palco brutal. E por isso, sua idolatria cresceu de forma quase imediata. O jogo brilhante que nos havia mostrado, como também Okocha em alguns momentos. Spun here for Okocha. Okocha. Jugador africano. JJ Okocha trying to rally Bolton. Oh, this is Okocha at his very best. When they played PSV. Okocha! It's Okocha who goes for goal! Magic! Absolutely magic! El africano el que lance con pierna derecha Okocha. ¡Gol! ¡Golazo! O Okocha ficou no Bolton até 2006, deixando para trás um legado tão profundo que até hoje ele é lembrado como um dos jogadores mais talentosos que já vestiram a camisa do clube. Ele não trouxe apenas resultado, trouxe identidade, esperança, magia em sua forma mais pura. Após deixar a equipe, o Okocha já carregava uma aura de lenda. Ele se transferiu para o Qatar SC buscando uma experiência diferente no Oriente Médio. Jogou em Doha com a mesma leveza que sempre o acompanhou, oferecendo controle, visão e técnica em um campeonato em ascensão. Depois, retornou à Inglaterra para uma última passagem, agora pelo Hull City, na temporada 2007-2008. Mesmo sem um brilho físico de antes, ele ainda exibia lampejos de genialidade. Ajudou o clube na campanha que resultou no histórico acesso à Premier League. Encerrava sua carreira profissional, deixando a mesma impressão de sempre, talento que desafiava o tempo. Mas em um clube, nenhum campeonato e nenhum momento final definiu Okocha mais do que sua relação com a Nigéria. Uma relação que ultrapassou o futebol. Ele representou a genialidade africana em sua forma mais pura. Foi um jogador capaz de transformar a criatividade do futebol de rua em linguagem universal. Para muitos nigerianos, ele significou orgulho. Representou a possibilidade de que um talento nascido em campos de terra pudesse encantar na Alemanha, na Turquia, na França e Inglaterra com a mesma facilidade com que encantava em Enugu na infância.
Durante sua trajetória na seleção, ele acumulou 73 jogos e marcou 14 gols, mas o impacto ia além dos números. Ele organizava, inspirava e, principalmente, dava liberdade para uma geração inteira jogar com alegria. Ele participou da Copa do Mundo de 1994 e 1998, das Olimpíadas de 1996 e de várias Copas Africanas de Nações e se tornou uma das vozes de liderança dentro e fora de campo. Sua atuação na Copa Africana de 2004 permanece como uma das mais marcantes da história da seleção. Okocha comandou o time com autoridade e recebeu o prêmio de melhor jogador do torneio. Marcou gols, deu ritmo às partidas e manteve a Nigéria competitiva até o final. Na mesma edição, também foi artilheiro da equipe. Ao longo da carreira, ele acumulou reconhecimentos individuais importantes. Em 1995, foi eleito o segundo melhor jogador africano do ano pela Confederação Africana de Futebol. Em 1998, recebeu a Bola de Ouro Africana do France Football, destinada ao melhor jogador do continente em desempenho global. Foi eleito diversas vezes jogador do mês da temporada por seus clubes, especialmente no Fenerbahçe e no Bolton. E em 2003, recebeu o prêmio de melhor jogador do Bolton, sendo unanimidade entre torcida e imprensa local. Mas talvez nenhum prêmio tenha significado tanto quanto o respeito que conquistou. Respeito de companheiros, de adversários, de técnicos e de torcedores ao redor do mundo. Okocha se tornou sinônimo de criatividade, inspirou jogadores africanos a buscarem protagonismo na Europa. Inspirou Ronaldinho, que se tornaria um dos maiores gênios da história. Inspirou a Nigéria a acreditar em uma identidade própria. Okocha não só jogou pela Nigéria, ele representou a Nigéria. Representou sua arte, sua beleza, sua imprevisibilidade. E essa representação permanece até hoje. Vive em cada conversa sobre os maiores talentos africanos de todos os tempos. No fim, quando olhamos para a história de Okocha, percebemos que ele não foi apenas um grande jogador. Ele foi a origem de uma linguagem, um artista que transformou o drible em identidade e abriu as portas para uma nova forma de enxergar o futebol. É impossível falar dessa linguagem sem lembrar de Ronaldinho, porque antes de o brasileiro encantar o mundo, ele aprendeu com Okocha a dominar o tempo, a jogar com leveza, a improvisar com coragem. Ronaldinho elevou essa arte ao seu limite, mas carregou nela traços claros do mestre que encontrou em Paris. Okocha pode não ter conquistado os maiores títulos do futebol europeu, mas deixou algo muito maior. Deixou influência, estilo, inspiração. Sua genialidade moldou uma das maiores lendas que o esporte já viu. E enquanto existirem jogadores que tratam o drible como poesia, a essência de Okocha continuará viva, porque algumas lendas não dependem de troféus, dependem apenas de magia.